Saudações a todos, eu sou de Louisiana, Estados Unidos. Eu tenho 49 anos e quero comentar primeiramente sobre um ser que muitas pessoas no Brasil ou em vários países chamam de lobisomem, mas que conhecemos como rougaru. O rougaru é praticamente idêntico a um lobisomem, exceto em alguns detalhes. Essa criatura pode perseguir você por dias, meses ou até anos. Um ser metade homem, metade lobo. Conhecendo um pouco esses detalhes, eu posso relatar o que aconteceu comigo no ano de 2006, em Louisiana, quando eu trabalhava como organizador em um camping para crianças e adolescentes. Era um trabalho estressante, mas eu gostava de estar com as crianças. Eu trabalhei nesse ramo por quase 8 anos, mas uma noite mudaria a minha vida para sempre. Uma certa vez, em um campo de férias, em uma reserva, um garoto de 10 anos acabou se distanciando do resto do grupo. Fizemos buscas incessantes até que no dia seguinte encontramos o seu corpo perto de um rio. Ele estava sem um braço e estava partido ao meio. A polícia disse que foi ataque de um urso. No ano de 2006, eu iria ficar responsável por um grupo de crianças. Elas ficariam hospedadas em uma cabana, e eu passaria a noite em uma espécie de cabine que ficava a 50 metros de distância. Os dias passaram muito tranquilos. As crianças brincavam, fizeram várias atividades, mas quando deu sexta-feira, o pesadelo começou. Quando deu 7 horas da noite, eu e os outros coordenadores do camping organizamos todas as crianças para que fossem dormir. Era uma noite de lua cheia. Eu estava na minha cabine, deitado na cama vendo algumas mensagens no meu celular. Eu peguei no sono, mas quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu escutei os gritos das crianças na cabana. Eu peguei a minha pistola .40, que eu sempre levava comigo por questão de segurança, e corri até a cabana. Quando eu entrei no quarto das crianças, eu vi um animal peludo tentando entrar pela janela, mas quando me viu, saiu correndo em direção à mata. Eu tentei atirar, mas não sei se eu acertei aquele bicho, pois ele parecia não reagir aos tiros. Os outros coordenadores chegaram junto com o diretor e perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse que tinha visto um animal grande tentando invadir a cabana. As crianças eufóricas diziam que era um monstro, mas o diretor disse que era um urso. Eu voltei para minha cabine, mas eu não consegui dormir naquela noite tentando entender que animal era aquele. Era um animal diferente de um urso ou de qualquer outra coisa que eu já tinha visto. No dia seguinte pela manhã, eu e um outro coordenador conversamos sobre o que aconteceu na noite passada. Eu estava indignado com o diretor do camping ao simplesmente supor que era apenas um urso o que as crianças viram. Eu disse que tinha algo errado naquela reserva. Ali não era seguro. Seja lá o que fosse aquilo, poderia voltar na noite de sábado. O diretor sensatamente pediu que todas as crianças fossem embora. Pouco a pouco, os pais chegaram para buscar os seus filhos, até que não restou mais nenhuma criança na reserva. Para minha infelicidade, o diretor nos pediu para ficar 2 dias a mais ali no camping para limpar e organizar todo o local. Ele entrou em seu carro e foi embora. Eu e os outros coordenadores, no sábado, começamos a organizar tudo, limpamos, e quando chegou a noite nos reunimos em uma cabine para jogar pôquer, fumar alguns cigarros e beber um pouco. Estávamos ali nos divertindo por horas. Eu me lembro que um dos coordenadores resolveu sair para urinar. Isso já deveria ser por volta de 00:30. Foi quando eu vi ele saindo da cabine e foi para a parte de trás de uma das cabanas. De repente, nós escutamos o seu grito de socorro. Nós levantamos todos assustados. Pegamos nossas armas, mas antes que saíssemos da cabine, ele veio correndo, entrou e trancou a porta atrás de si.
Perguntamos o que tinha acontecido. Ele disse que viu o próprio capeta lá fora, perto da janela da cabana. Um dos meus colegas de trabalho disse que suspeitava que era um rugaru. Eu olhei pela janela e vi que aquela coisa agora estava se aproximando da nossa cabine. Foi então que eu peguei a minha arma e comecei a atirar naquela coisa. Os meus companheiros começaram a atirar naquela coisa, da janela. Do lugar de onde estávamos, eu pude ver melhor aquele monstro. Era um cão gigante, com mais de 2 metros de altura, com olhos vermelhos. Porém, aquela coisa parecia ter aspectos físicos humanos e uma boca grande e descomunal. Aquela coisa deu urros de dor e correu para dentro do matagal. Um dos coordenadores disse que não ficaria mais nenhum minuto naquele lugar, e quem quisesse ir com ele, aquela seria a oportunidade. Nós comentamos que era perigoso, mas ele disse que não iria ficar mais nenhum minuto ali. Talvez a porta da cabine não aguentaria muito as investidas daquele animal. Então todos entramos no carro. Ele deu a partida e acelerou com tudo. Quando o carro estava saindo da reserva, aquela criatura apareceu de novo, dando um pulo por cima dos arbustos e investindo contra o nosso carro. Meu colega acelerava com tudo, mas aquela criatura não desistia. Estava quase chegando perto de nós. Era possível escutar a sua respiração pesada e um trotar frenético parecido com o de um cavalo nos perseguindo. Foi um pesadelo horrível. Nós finalmente entramos em uma rodovia. Aquela besta foi ficando para trás, pouco a pouco, até que finalmente não vimos mais nada. No dia seguinte, quando eu já estava em minha casa, eu telefonei para o diretor-geral do camping e relatei o que tinha acontecido. E antes que ele dissesse que acreditava ou não em tudo que eu estava dizendo, eu pedi a minha demissão. Hoje em dia, eu ainda sinto que esse rugaru ainda me observa. Por isso, eu sempre ando armado e evito o máximo possível ficar até altas horas da noite fora de casa. Eu dou um conselho para vocês que estão escutando o meu relato. Tenham cuidado ao entrar em bosques, florestas ou acamparem em lugares que vocês não conhecem. Aqui em Louisiana, eu tenho certeza que essa coisa ainda anda solta pelos bosques e florestas, esperando fazer a sua próxima vítima, como aquele garoto encontrado sem vida na beira do rio.